Quem está falando é Luísa, sou coordenadora do ETAC e hoje eu vim falar um pouco sobre o que precisa fazer para a gente começar um grupo de teatro na igreja, né? Não só um grupo de teatro, mas também pode ser outro ministério, mas assim, como eu tenho experiência mais com o teatro, então eu vou falar do teatro. Eu acho que é muito importante, antes de tudo, a gente, se eu quero criar este grupo na minha igreja, a pedido do pastor, sei lá, Deus tocou no meu coração, o importante é, a primeira coisa é saber assim, para que eu quero fazer teatro? E qual é o meu objetivo com isso? O que está me motivando a montar esse grupo? Isso é uma pergunta pessoal, uma coisa que você que quer montar um grupo, você vai buscar. Outra coisa é o seguinte, com quem que você pode contar? Tanto para trabalhar com você no teatro, não só na parte de ator e tudo, mas produção. É muito importante você saber que você vai precisar de alguém para ajudar na luz, para fazer a maquiagem, para pensar no cenário, para pensar no figurino. Então todas essas pessoas, elas são importantes, assim, não necessariamente você precisa só de atores, só de pessoas para atuar, você precisa de muitas pessoas também para ficar na produção. Com quem que você pode contar? Como é que você vai chegar até essas pessoas? Você vai fazer algum tipo de chamado? Você vai fazer uma convocação dentro da igreja? Vai chamar pessoas que você já conhece? Como que vai ser isso? Essas pessoas precisam ter experiência ou não? E onde você vai buscar o conhecimento para fazer teatro? Você precisa estudar, você precisa pesquisar, precisa entender o que é teatro, para poder fazer teatro. Outra coisa, e da parte da igreja, que tipo de suporte você vai receber? Que tipo de apoio você vai receber? É muito importante, por exemplo, você saber se você vai ter um espaço na igreja para poder ensaiar. É muito importante você saber que horário que vai ser, que dia que vai ser, para que as pessoas que têm interesse em fazer o teatro, participar do ministério, elas saibam se é compatível com o dia delas de disponível ou não. Outra coisa é você saber se naquele horário algum outro ministério vai estar na igreja, porque de repente você pode estar ensaiando teatro junto com o pessoal da banda, e se não tem uma boa acústica não vai dar para ensaiar direito, porque a bateria vai fazer barulho, a guitarra, e você vai ficar sem conseguir ensaiar. Então é importante também ver esses pequenos detalhes, porque no final de um ensaio eles acabam gerando muita falta de... deixando as pessoas desmotivadas, né? Por não tá ocorrendo da maneira que deveria ser. Então é importante você pensar nisso. É importante, assim, primeiro você pensar, por que eu quero fazer teatro na igreja? Por que eu quero fazer teatro na igreja? Segundo, qual é o meu objetivo com isso? Com quem que eu posso contar da igreja? E qual apoio que a igreja tem para me oferecer? O que a igreja pode me oferecer? Tem igreja que pode oferecer apoio do espaço, da logística, e tem igreja que pode oferecer um apoio também financeiro. Por quê? Porque teatro tem custo, né? Tem despesas, tem cenário, figurino, um monte de coisa que a gente precisa ter para poder oferecer uma peça bacana para o público, né? Então, hoje a gente vai falar sobre o papel do diretor de teatro e o papel do líder de teatro. Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não. Pensa bem um pouquinho comigo. Eu quero compartilhar com você hoje a minha opinião sobre este assunto. Eu já fui os dois papéis, digamos, ao mesmo tempo na igreja. Eu já fui líder de teatro do grupo e diretora. Mas qual é a diferença? Mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa não. Às vezes, por exemplo, o líder, ele não entende nada de teatro, mas ele é o líder, ele é o cara que formou o grupo, é o cara que acompanha o pessoal, mas ele não entende. Então ele, sei lá, chama uma outra pessoa e fala assim, você quer me ajudar aí no grupo de teatro, só que aí você dirige, porque você tem mais conhecimento do que eu?
Aí o cara vai e dirige, tipo, um é o diretor e o outro é o líder. Mas vamos tentar entender quais são as funções dessas duas pessoas, que podem ser uma só, para ficar claro para todo mundo. Por exemplo, o que na minha opinião é um líder de teatro? Um líder de ministério, né? A gente está falando de teatro na igreja. O líder de ministério, tanto teatro como louvor, como qualquer ministério de igreja, é o cara que, na minha opinião, une o grupo, de repente ele seleciona as pessoas para o grupo, convida as pessoas para o grupo. Teatro, vamos falar de teatro. Ele pode não entender nada de teatro, tá? Pode não entender nada, mas ele é um cara que tem um chamado de liderança ministerial. Ele vai montar o grupo. Ah, mas eu não entendo nada. Vai ser uma outra pessoa que vai fazer o papel do diretor. Beleza. Só que o que esse líder faz? Ele ora com o grupo. Ele conversa com o grupo. Ele acaba se tornando amigo, se tornando uma espécie de quase um pastor daquelas pessoas ali, porque ele vai conhecendo aquelas pessoas, ele vai se enturmando, aquilo ali vai virando uma família, né? Isso é liderança ministerial, minha opinião. O que tem o diretor de teatro com isso? Nada. O diretor de teatro pode ser um cara que não tem nenhum talento para isso. Não tem talento nem para liderança, por exemplo. O cara às vezes não pode não ter nenhum chamado ministerial nesse sentido de cuidar de almas, tá? Por quê? Porque qual é o papel do diretor de teatro? Ah, mas a gente está falando de teatro na igreja, Luísa, mas é a mesma coisa, porque eu tô falando de direção teatral. Então, o que o diretor faz? O diretor de teatro faz? Ele vai ler o texto, ele vai pensar o figurino junto com a pessoa responsável do figurino, se tiver alguém, ele vai pensar o cenário, ele vai ver produção, o que precisa, o que não precisa, ele vai escolher os atores, ou então os atores já vão estar lá, ele vai treinar os atores e orientar, ele vai dirigir as cenas, ele vai preparar o espetáculo, ele vai ver o que é possível dentro daquele texto de acontecer na igreja ou não, porque a gente sabe que a igreja é um espaço às vezes muito limitado para se fazer teatro. A igreja não é um teatro, né? A igreja muitas vezes não tem cortina, não tem coxia, não tem camarim, não tem nada. A gente que faz teatro na igreja, a gente tem que improvisar o tempo todo. Então, o diretor vai ver isso tudo, ele vai cuidar da peça, ele vai cuidar para que aquilo funcione. Ele vai orientar os atores, às vezes vai mandar repetir cena, às vezes vai ser chato pra caramba. Ah, repete, não gostei, fala assim, mexe assim, anda assim, e não sei o que. Então, o diretor, às vezes, vai até ser chato. Estou falando isso por quê? Porque quem me conhece, já fiz teatro na igreja, com vários grupos diferentes, já peguei grupo de gente que sabia teatro, que já tinha feito teatro, gente que nunca tinha feito teatro, de tudo. Quem me conhece sabe que eu sempre fiz os dois papéis, tanto de líder quanto de diretora de teatro, ao mesmo tempo. E enquanto líder eu era super amorosa, super carinhosa, super meiga. Quando eu entrava para ser diretora, eu cobrava. Eu já não via eles mais como amigos ou então como pessoas com quem eu tenho que cuidar espiritualmente, não. Eu via como atores, como atrizes ou como pessoas que queriam ser atores e atrizes, porque, por incrível que pareça, às vezes tem muita gente que começa a fazer teatro na igreja e faz disso uma profissão, tá? Eu conheço muitas pessoas que fez teatro comigo na igreja, que fez teatro comigo no Arena, no ETAC, que aprendeu comigo, foi meu aluno, e que hoje é ator profissional, tá ganhando a vida, assim. Então, a gente não tem que diminuir, desmerecer nada do trabalho que a gente faz na igreja, não. Mas o papel do diretor é esse mesmo, o papel do diretor é cobrar. Então, quando era diretora, eu cobrava, mas eu era uma líder amorosa. Que são coisas diferentes, a gente precisa entender que são funções diferentes. Às vezes está na mesma pessoa, às vezes tem pessoas separadas. Então é importante você, que por exemplo tem um líder super amoroso, mas quando ele vai dirigir, nossa,
mas ele se transforma, tá arrogante, não é isso. É porque o diretor, ele tem uma cobrança, tem um peso na gente, e para que aquilo ali funcione, para que aquilo ali aconteça. Vai te cobrar que você não decorou o papel, não decorou o texto, que é o mínimo que o ator tem que fazer para começar a fazer teatro, decorar o texto, né, gente? Então ele vai te cobrar. Aí ele vai mandar você repetir. Vai mandar repetir de novo, mil vezes. Você vai falar, nossa, mas é meu melhor amigo, mas quando vira o diretor parece uma coisa. Não é isso, né, gente? É porque ele realmente tem uma obrigação a cumprir. Aquilo ali tem que acontecer, tem prazo, né? Enfim, é um tema muito legal da gente estar conversando. Eu queria que você deixasse suas perguntas, se tem dúvidas, se concorda, se discorda. Oi gente, tudo bom? Tô aqui para falar um pouco sobre uma coisa que acontece muito no teatro evangélico, no teatro cristão, que é a imitação, a cópia, né? É o Ctrl+C, Ctrl+V. Você copia e cola uma peça que você assistiu, exatamente igual, é uma cópia, né? Barata às vezes, porque de repente você faz de um jeito muito mal feito. Tem muita gente que reclama, muita gente fala, isso aí não é uma coisa para se fazer, horrível, ficar. Porque tem um período em que se uma peça ela é bem sucedida, todos os grupos vão lá e copiam e tentam reproduzir aquela peça e tal. Já aconteceu isso aqui no Brasil várias ocasiões, com Jardim do Inimigo, Life House e tal, enfim. Bem, o que eu penso sobre isso? Eu acho o seguinte, a gente tem que pensar uma coisa. Tem dois lados essa história, né? Um lado é a questão da cópia, que é uma coisa chata mesmo. Eu acho que todos os grupos deveriam ter liberdade para estar criando, mas na verdade nem todo mundo consegue escrever uma peça de teatro ou consegue criar o seu próprio processo. A gente tem que lembrar que a maioria dos grupos que fazem isso são grupos novos. E às vezes você já assistiu a peça 1000 vezes, né? Aquelas peças famosas, Mãos Vazias, Não Toque. Eu já assisti infinitas vezes. E a gente reclama, fala, nossa, mas eu já vi 1000 vezes e tal, mas aquele grupo que tá começando, ele tá fazendo pela primeira vez, então é a primeira vez dele, sabe? Talvez a minha não seja a primeira vez, mas é a primeira vez daquele grupo, é o processo dele, o caminho que ele tá construindo para se chegar a algum lugar. Eu acho que a maioria dos grupos, quando começa, parte desse princípio de copiar algo que eles viram que eles acharam legal. Então, assim, não é tão ruim. A gente acha ruim porque de repente você já viu 1000 vezes aquilo. Mas você viu, você de repente está no teatro há muito tempo. E às vezes aquele grupo está começando, então eles não viram 1000 vezes, eles fizeram uma vez, eles assistiram uma vez e reproduziram porque entenderam que aquele peça foi significativa. E é um processo, é um começo. Então tem esse lado que a gente também não para pensar muito, né? A gente só vai e critica, fala, tá copiando, todo mundo copia, todo mundo faz a mesma coisa. Mas é porque todo mundo acha aquela coisa muito legal. Até você encontrar o seu caminho no grupo. Eu acho que o grupo não deve ficar nessa, né? De ficar copiando sempre. Acho que chega uma hora que, com toda a experiência e com o processo já meio que construído no grupo, o grupo é capaz de criar suas próprias peças ou seus esquetes, enfim. Mas eu acho que para quando se começa, quando o grupo de teatro na igreja, né, o grupo de teatro evangélico, católico, cristão, quando ele está começando, a tendência mesmo é copiar aquilo que eles acham que é legal. Eu não vejo nada de errado nisso. Eu acho que o erro é permanecer nisso, sabe? É passar anos e anos e você tá copiando o outro, copiando. Eu acho que tem que chegar uma hora que a gente precisa evoluir no sentido de estar começando a criar as nossas próprias peças e os nossos processos artísticos. Com vocês. Será que realmente é importante a gente estar fazendo cursos de teatro ou a gente estar
indo a eventos, congressos ou até assistir uma peça teatral? Será que realmente é importante fazer isso? Antes de falar sobre esse tema, é importante eu pontuar uma coisa. O que acontece? Um artista, ele vai fazer arte, que é o que a gente faz, para alguém, né? Então a gente faz arte para que ela seja apreciada por outra pessoa, pelo público no caso, né? Na igreja não é diferente. A gente faz um trabalho artístico, seja ele qual for, da natureza que for, seja música, teatro, dança, circo, enfim, malabares, o que for, com o objetivo de que alguém veja. A nossa ferramenta é a arte, a nossa temática é cristã, é a Bíblia, né, o Evangelho. Então, nós usamos a arte para, de uma certa maneira, evangelizar, impactar essa pessoa através da mensagem da Bíblia ou de uma mensagem que fale de Deus, de amor, enfim, uma temática voltada para o cristianismo. Essa primeira coisa, então, importante pensar é isso. A gente faz arte para outra pessoa. Agora, por que é importante eu assistir uma peça de teatro? É importante assistir uma peça de teatro de outro grupo da minha cidade, do meu bairro? É importante para você poder estar aprendendo. A gente aprende muito. A gente aprende se a peça for boa, a gente aprende se a peça for ruim também. Você aprende o que não fazer, então é importante assistir de qualquer maneira. Agora, também é importante a gente assistir peças fora do ambiente da igreja, porque também tem muita coisa legal que dá para assistir, que vale a pena assistir, e que muitas vezes não é caro, dependendo da cidade onde você mora, tá? Que tem condições você vai ter condições de assistir porque tem um preço acessível. E que também vai te dar muitas ideias. E o teatro profissional, ele é muito mais elaborado que o teatro feito na igreja. Nós temos que admitir isso, né? O teatro cristão, dito cristão, né? O teatro de temática cristão, ele tá ainda tem muito caminho pela frente, tem muito que aprender. Então, é claro que nós podemos aprender assistindo peças de teatro. E hoje a gente já consegue assistir muitas peças de teatro ao mesmo tempo, em festivais e mostras de teatro. No Brasil, nós temos 2 grandes mostras muito legais, que já são tradicionais. Uma em São Paulo, o Cristo Arte, que acontece em setembro. E tem uma outra mostra que é a Festival Upper de Teatro no Rio de Janeiro, que, se não me engano, esse ano vai acontecer em novembro. E ali você vai ter um dia inteiro, no caso da Upper, eu acho que é um dia ou 2, que você vai assistir um monte de peças de teatro. Vai pagar um valor, né? Tem ingresso, você assiste várias coisas. Isso é muito bom, gente, porque você vai aprender com os outros grupos, vai aprender muita coisa. E vai, claro, levar isso para o seu ministério, para o seu trabalho na sua igreja. Uma outra coisa importante também é estar participando de treinamentos, de oficinas, ir a encontros. Se você pensa às vezes que você, como líder, como diretor, tá cheio de problema, não sabe como lidar com uma determinada situação, tá passando por isso, por aquilo outro. Você vai no encontro de líderes, de grupos de teatro, de igreja, e você vê que o mesmo carinha às vezes de outra cidade, tá passando pelo mesmo problema que você. E às vezes numa conversa ali, num fórum, num debate, muita coisa discutida, e você de repente tem um estalo assim para resolver aquilo, uma maneira de amenizar aquele problema no seu grupo. Então, não se pode desprezar os encontros, os congressos e os treinamentos que são oferecidos, e tem muita coisa acontecendo no Brasil.
Basta você dar uma procurada no Google, na internet, no Facebook, enfim. Você vai achar coisas boas acontecendo, tá? De treinamento, de encontros, até de oficinas, cursos online. A própria escola de teatro Arena de Cristo, ETAC, oferece cursos online, oferece oficina na sua igreja, oferece, às vezes, treinamento presencial no Rio de Janeiro. Então, não tem muita desculpa. E se você não puder pagar por isso, você pode também estar fazendo esse trabalho de pesquisa, de autoconhecimento, gente, na própria internet. Tem muita coisa. Então, assim, é desculpa não se capacitar, é desculpa não ir num festival, não assistir peças de teatro, é desculpa manter o seu grupo, às vezes muito tempo no mesmo caminho, sem conhecimento, sem crescimento, porque você não busca o conhecimento e o crescimento. Então tá aqui minha dica para você. Não deixe de participar das oficinas, dos treinamentos, de assistir peças de teatro dentro e fora da igreja e principalmente de fazer um trabalho de pesquisa e de busca pelo conhecimento para que você possa até levar para o seu grupo esse material e esse conhecimento, tá certo? Um beijo. A importância de se estudar teatro para se fazer teatro. Às vezes a gente na igreja acha que não precisa estudar teatro porque a gente é preparado, é capacitado espiritualmente. Isso é um pensamento muito comum. Mas eu quero dizer para você que são coisas totalmente diferentes, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o nosso chamado ministerial. Outra coisa é como nós vamos desenvolver esse chamado, né? A princípio, você, a maioria de nós não tem a menor ideia do que é teatro quando é chamado para participar de um grupo de teatro, para montar um grupo de teatro na igreja. A maioria de nós não sabe, é zero. Eu sabia um pouquinho, já tinha feito teatro na escola, 2 anos, já tinha feito teatro já desde pequenininha, sempre gostei. Quando eu era criança, eu fazia teatro para crianças menores no prédio onde eu morava. Então, assim, o teatro sempre me fascinou. Só que o que acontece que eu reparo em muitos grupos de teatro, primeiro é essa mentalidade errada, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uma coisa é o nosso chamado, uma coisa é a unção, não tem nada a ver isso com a maneira como a gente vai desenvolver o ministério. Então, a princípio, o que a gente faz? A gente começa a fazer da maneira que a gente consegue, né? Só que hoje em dia, gente, com a internet, com várias ferramentas de pesquisa, nós podemos estudar com muita facilidade, só na internet mesmo. Tem muito material. Então, assim, se permita, porque é muito complicado a gente querer fazer teatro, um teatro de qualidade, lembrando que são 2 coisas importantes aí quando a gente estuda teatro. A primeira é que a gente está aprendendo teatro, né? E o público que vai nos assistir, eles merecem que a gente ofereça para eles o melhor, né? Não, sem ruídos na mensagem, um teatro bem feito, bem montado, bem produzido. E outra coisa, que é que espiritualmente, voltando na questão espiritual, a gente não deixa de ser uma oferta para Deus, né? E a gente sabe que Deus não aceita qualquer oferta. Então, assim, se for levar para o lado espiritual, é muito sério pensar que eu vou fazer do jeito que eu sei fazer, porque foi assim que Deus me chamou, assim que Deus te chamou. Só que você pode correr atrás, buscar informações, estudar e fazer o melhor a cada dia.
Você disser pra mim que você faz teatro na igreja há 10 anos e há 10 anos você não aprendeu absolutamente nada de teatro, continua fazendo o mesmo teatro que você fazia no comecinho, quando a gente não sabe nada, eu vou falar, gente, mas onde nós estamos? Porque é muito fácil hoje obter informação. Qualquer apostilinha mínima, básica de teatro, você encontra na internet. Você não precisa comprar livro. Se você tem acesso a livros, se você pode comprar livro, tem muito livro legal de teatro. Eu vou até estar falando sobre isso aqui. Tem uns livros muito didáticos e simples, de fácil leitura e entendimento, que você consegue começar a se treinar, se preparar para esse ministério, né? E o seu grupo também. Então, assim, não, vamos tirar essa mentalidade que não tem nada a ver uma coisa com a outra, vamos nos capacitar, vamos oferecer o melhor para o nosso público da igreja, que está lá esperando de nós o melhor, né? Receber uma mensagem sem ruídos, uma mensagem limpa, e vamos oferecer a melhor oferta para o nosso Deus, que nos chamou para esse ministério, não é verdade? Oi, gente, eu tô aqui para falar hoje sobre um livro que eu gosto muito de usar quando eu ministro oficinas de jogos cênicos. Antes de falar do livro, eu quero falar sobre jogos cênicos. É muito importante quando você for reunir o seu grupo e você aplicar um jogo, você ter um pouco de conhecimento de como se aplica um jogo cênico, de como é que é o jogo, de saber explicar o jogo de uma forma clara, de saber se os jogadores entenderam o jogo. E muito importante também é que, assim, às vezes você fala assim, mas eu apliquei esse jogo num grupo e, sei lá, durou 5 minutos. E nesse grupo aqui também vai durar 5. Não, porque as pessoas são diferentes. Então você tem que saber o seguinte, que não determinar um tipo de tempo assim, porque as coisas podem fluir de maneiras diferentes. Eu ministro oficinas em igrejas desde 2006. E às vezes o mesmo jogo eu já apliquei em vários grupos diferentes. E eu percebo isso, eu percebo que cada um tem um ritmo. Não dá para forçar ninguém a fazer mais rápido, ou a ter uma percepção do jogo mais rápido, ou a entender o jogo mais rápido. Você tem que saber primeiro lidar com gente, com o seu grupo, e deixar a coisa fluir. Então, agora eu vou falar do livro, que é um livro que eu gosto muito de usar quando eu vou ministrar oficinas de teatro, que é da Maria Clara Machado e da Martha Rosman. 100 jogos dramáticos para teatro. É muito bom. É muito legal esse livro, porque ela fala um pouquinho assim de como deve se fazer o jogo dramático, e tem assim as regras do jogo dramático. Eu vou ler para vocês. Para que os jogos sejam eficientes e não um mero pretexto de exibicionismo ou desordem, é muito importante isso, é preciso que obedeçam a certas regras. É engraçado, ela bota 2 regras. Uma é a sinceridade e a outra é o domínio. Por que sinceridade? Porque ela fala, por exemplo, que o ator ele precisa sentir realmente o que está acontecendo. Ela não incentiva o fingimento. Ela incentiva que o ator sinta, tá? E a outra é o domínio. Quer dizer, apesar de você sentir, de repente ser muito intenso, muito impactante, você tem que saber se dominar. Você tem que controlar, porque senão, ela fala que até é engraçado, a sinceridade não pode ser desenfreada. Uma sessão de macumba usa essa espécie de sinceridade. Não queremos pedir aos nossos alunos que deixem o santo baixar ou tenham um ataque histérico.
Para isso, ele tem que se controlar, dominar a sua vontade, sua capacidade de entrar no jogo. Ele tem que permanecer consciente de si mesmo. E aí ela fala um pouco da espontaneidade na escola, dos jogos e tal, e vai propriamente para os jogos. São 100 jogos, 100 jogos, muito, muito bons. E eu tenho os favoritos aqui que eu vou falar para vocês, para até de repente quem se animar a comprar o livro. Tem aqui o jogo das estátuas, que eu separei aqui, ó. 3 ou 4 alunos são separados do grupo. Escolhem um sentimento, o mesmo para todos. Cada qual faz uma pose representando o sentimento. Os outros devem tentar adivinhar qual é e escolher a melhor estátua. Isso é muito bom para trabalhar sentimentos e também para trabalhar a parte corporal e até mesmo, né, as expressões e tal. Tem vários aqui, gente. Deixa eu ver, metamorfose. É um jogo de controle e domínio muscular. A descoberta. Deixa eu ver o que mais aqui que tem que eu posso ler. Ó. Lamentações. Um grupo de homens e mulheres se lamenta. A princípio baixo, em surdina. Depois os gemidos se transformam em gritos até alcançar o paroxismo e depois se acalmam. Por isso que ela fala da importância do domínio. Então, assim, quando você aplica um jogo para o seu grupo, e é por isso que eu sempre falo para vocês estudarem teatro, para fazer teatro, vocês precisam ter essa noção. Primeiro até do controle do grupo, para que as coisas não se percam, né? Não é tão fácil assim aplicar um jogo. Você precisa entender, saber o momento de parar, o momento de voltar, né? Principalmente assim, lidando com sentimentos que precisam ser sentidos, porque a gente sabe que o ator é um fingidor. Então a gente não precisa também necessariamente sentir, existem vários caminhos para se fazer teatro. Não estou dizendo que é errado. Estou dizendo que se você não necessariamente quiser sentir o sentimento, você pode fingir. O ator é um fingidor. Ok? Então esse é o livro da Maria Clara Machado, da Martha Rosman. Não é um livro fácil de achar, gente, mas eu acho que consegue na internet. Eu comprei, foi muito baratinho, já tem muito tempo, já deve ter mais de 10 anos que eu tenho esse livro. E me ajuda muito quando eu vou ministrar oficina. E é isso, gente. A dica de hoje é sem jogos dramáticos. E espero que vocês tenham gostado. De onde surgem as ideias? Estava lendo um artigo da revista Super Interessante que fala o seguinte, que fala sobre o potencial criativo do ser humano. Isso é muito legal, gente. Olha, a criatividade pode ser definida como a capacidade de gerar ideias, comportamentos que são surpreendentes, relevantes e úteis a um dado momento. Isso é muito legal, olha aqui. Eu estava lendo esse artigo, depois eu vou botar o link. Como nascem as ideias, da revista Super Interessante online. Quem quiser é só procurar na superabril.com.br/ciência/como nascem as ideias. E o artigo fala que são poucas as pessoas que possuem criatividade que provoque impacto, mas ela não fala que as pessoas não têm criatividade. Todo mundo tem criatividade, só que tem pessoas que têm criatividade que provocam impacto, capazes de mudar uma situação, mudar uma sociedade, mudar uma nação, mudar uma forma de pensamento. E o que tem a ver isso com o teatro? Tem a ver o seguinte, quando a gente começa a trabalhar o tema, a ideia, é muito comum ou a gente não ter ideia nenhuma,
de nada, ou a gente ter muitas ideias e não conseguir focar em uma ideia só. Então é muito importante, num primeiro momento, você saber, ainda que você tenha, sei lá, vários temas na sua cabeça, mas qual deles que eu vou desenvolver? Qual deles é mais interessante no momento de eu estar escrevendo um texto, de eu estar desenvolvendo uma história, construindo um processo criativo. Além disso, também tem o seguinte: às vezes a gente não consegue ter uma ideia, não tenho ideia nenhuma, eu não faço a menor ideia do que eu vou falar. Como que eu posso resolver isso? Eu sou formada em publicidade, então eu aprendi uma coisa chamada brainstorm, né, na publicidade. O que é isso na publicidade? É um tipo de uma reunião que se faz, né, com um grupo, e todas as ideias, tudo que vier na cabeça é anotado, sem nenhum tipo de crítica ou de proibição. Então, se uma pessoa fala uma coisa que não tem nada a ver, anota tudo. Anota num caderno, anota numa folha, anota num quadro, anota num flip chart, anota no computador, no celular, não importa. Vai anotando todas as ideias. Isso é muito legal, trabalhar em grupo. Por quê? Porque é aquele ditado, várias cabeças pensam melhor do que uma. Então isso é muito verdade. Então você pode reunir o seu grupo de teatro, se vocês querem fazer uma peça, desenvolver uma peça de autoria de vocês, e falar: gente, a gente está aqui reunido para poder chegar a um tema legal. Ainda que, por exemplo, você já tem até um tema, supondo, né? Uma coisa que é muito comum e que tá próxima aí é a Páscoa, né? Paixão de Cristo. Geralmente todo mundo faz todo ano a mesma coisa na igreja. Você pode fazer de uma maneira diferente. Você pode sentar com um grupo e falar: gente, olha só, a gente vai fazer a Paixão de Cristo de novo, pela 1000ª vez. Só que dessa vez eu quero coisas diferentes, eu quero ideias diferentes. Como que nós podemos fazer, apresentar uma peça, escrever uma peça e apresentar, mas de outra maneira? E aí você vai pensar também o quê? Vai pensar que teatro é o quê? É um novo olhar que você dá àquele mesmo tema. Não importa se você já fez 1000 vezes, entendeu? Se você se dispor ao seu grupo a fazer esse brainstorming e vamos pensar em ideias diferentes, como é que nós vamos fazer? Vamos contar histórias de trás para frente? Não, vamos contar sobre a ótica de Judas, vamos contar sobre a ótica de Maria, vamos contar sobre a ótica de Pilatos, sobre a ótica de Satanás? Vamos contar de trás para frente? Isso tudo surge no brainstorming. Então as ideias, elas surgem assim em conjunto também. Claro que se você é uma pessoa criativa, você não vai precisar de repente fazer esse movimento com o seu grupo, mas se você sente que, poxa, se a gente se reunir, de repente a coisa pode fluir de uma maneira muito melhor, então tá na hora de você se reunir com o seu grupo, aproveitar o brainstorming e fazer uma coisa bacana, com ideias novas e um processo coletivo de construção de uma peça. Isso é muito legal, eu já fiz isso e todo mundo do grupo participou, todo mundo construiu seu personagem. Eu vou falar um pouquinho sobre isso num próximo vídeo. Esse curso é o curso de roteiro, essa é a primeira aula, a gente está falando sobre criatividade e ideias, né? Então, assim, as próximas aulas eu vou falar sobre outras coisas, mas é importante, a primeira coisa que a gente pensar é como que eu vou ter uma ideia, como que eu vou desenvolver essa ideia. Então no próximo vídeo eu vou estar falando sobre isso, como você vai desenvolver essa ideia, onde que você pode encontrar as ideias, né? E como você vai desenvolver, ok? Então é isso, gente. Não esquece de curtir o vídeo, de compartilhar com seus amigos. É muito importante para o ETAC, para a Escola Arena de Cristo, que vocês façam isso.